Esta semana, João Miguel Tavares sente-se Ronaldo e diz que desta vez é mesmo a sério. Ricardo Araújo Pereira declara-se tapado e Pedro Mexia confessa-se moralizador. Está reunido o Governo Sombra. Ora viva, sejam bem-vindos. Numa noite trágica em que estão confirmados 19 mortos e há 20 feridos também num incêndio em Pedrógão Grande. Vamos provavelmente ter uma emissão mais curta deste Governo Sombra, ou pelo menos interrompida, porque vai a caminho de Pedrógão Grande o Presidente da República e a qualquer novo desenvolvimento haverá também aqui a atualização da situação. 19 mortos, 20 feridos, é o que se sabe deste incêndio, com 4 frentes ativas, mas vamos para já dar início ao Governo Sombra depois de uma semana de e-mails suspeitos, de nomeações polémicas e de conflito Norte-Sul. Vamos falar de tudo isso, se houver tempo e se houver oportunidade para isso, neste Governo Sombra, em que o Ricardo Araújo Pereira quer ser Ministro do Nepotismo. Tem algum familiar que queira encaixar em algum lado, Ricardo Araújo Pereira? Não, os meus familiares não encaixam em lado nenhum, infelizmente. Mas aparentemente há uma maneira de resolver o problema do desemprego em Portugal, que é as pessoas mudarem o nome para César. Se nós fôssemos João Miguel César, Pedro César, Ricardo César e Carlos Vaz César, teríamos um emprego a sério e não precisávamos estar aqui semanalmente à meia-noite de sábado. Se toda a gente considera que o amor à família é importante, porquê é que o nepotismo tem tão má fama? Bom, vamos lá ver. Eu não tenho sobre a família a mesma ideia que a generalidade das pessoas tem. Para já, sempre que eu chego a um sítio e me dizem vais gostar disto aqui, somos todos uma grande família, eu vou-me embora. Porque eu sei que é uma família, eu tenho a minha e não quero mais. Tenho a minha porque sou obrigado. Portanto, se me oferecem outras, eu não quero. Agora, família benfiquista. Tirando essa. Agora, a do Carlos César é de facto, está tão aliada que a família de Carlos César jurou aparentemente servir Portugal. Vamos contextualizar. Esta semana houve agitação pública por causa da contratação de uma sobrinha do Presidente do Partido Socialista, Carlos César, que foi trabalhar para uma empresa da Câmara Municipal de Lisboa. Exato. A Gepalis. O que há de mal nisso? Talvez a contextualização tenha de ser um pouco mais larga. Mais alargada. No sentido em que a sobrinha cessou o trabalho que tinha numa junta de freguesia do PS e 5 dias depois começou um novo trabalho numa empresa de uma Câmara Municipal do PS. Esta jovem, que eu não conheço, é licenciada em Sociologia. Todos os licenciados em Sociologia que eu conheço têm como saídas profissionais o desemprego ou a bancada parlamentar do Bloco de Esquerda. Não, ou sim, talvez. Mas os que eu conheço têm como saídas profissionais o desemprego, ou o mestrado e depois o desemprego, ou o mestrado, o doutoramento e depois então o desemprego, para irem completamente habilitados para o desemprego. Esta é a licenciada em Sociologia mais requisitada do país, por isso essa senhora deve ter tido uma nota excelente. Só que a família de Carlos César, toda a família de Carlos César, ocupa... há um ano, mais ou menos, a revista Sábado fez uma espécie de apanhado sobre os cargos públicos desempenhados pela família de Carlos César. A mulher de Carlos César tem um cargo público, o irmão de Carlos César, o filho de Carlos César, o sobrinho de Carlos César. O filho de Carlos César foi eleito. O filho de Carlos César foi eleito, mas também está a servir o país e bem, ainda bem. E ele terá filhos e aposto que os filhos serão nomeados qualquer coisa numa junta. Então, é a família Kennedy portuguesa. Exatamente. E eles estão... Não achas que são os Kennedy portugueses? Eles têm de facto... por exemplo, a mulher de Carlos César foi coordenadora
lá no Governo Regional, coordenou umas coisas e depois saiu e foi coordenar outras. É uma senhora com um especial talento para a coordenação. Nunca coordenei nada na vida. Eu não posso pronunciar-me porque sou descoordenado em quase tudo. Mas acho muito admirável que uma pessoa cuja especialidade é coordenar tenha, de facto, o país lhe dê possibilidades de coordenar. E ela coordena. Coordena até ficar tudo assado. Pedro Mexia, parece-lhe que a situação da sobrinha de Carlos César, esta que deu o brado durante a semana, configura um caso de nepotismo? Não, o que acontece é que há uma sequência de casos, em geral o que se diz é que as pessoas não podem ser, muitas vezes as pessoas não podem ser prejudicadas por serem familiares de pessoas conhecidas ou com cargos de poder, etc. Bom, claro que não, mas em geral o problema não passa por serem prejudicadas, passa por serem beneficiadas e, portanto, todo o escrutínio é bem-vindo. E acho que vamos daqui a bocado falar de outro caso em que políticos reagem mal ao escrutínio. O escrutínio é sempre bem-vindo. E, apesar de tudo, há ali casos diferentes. Desde logo há pessoas que têm cargos eleitos, em que foram eleitos para os cargos que exercem, o que é diferente. Depois há um contexto regional, nomeadamente, que é enfim, pelo que eu sei, assim como nas autarquias, não é uma questão das ilhas, nas autarquias também há famílias inteiras ligadas ao poder público e ao poder autárquico, em alguns casos de uma forma duvidosa, noutros casos de forma natural. Depois há a questão das famílias políticas, que é o que Carlos César alega. Carlos César diz que é uma família politizada e, portanto, todas as pessoas da sua família, de certa forma, exercem ou estão disponíveis ou pretendem servir não apenas o país, mas o Partido Socialista, o que também não tem mal nenhum. Este caso concreto, este último, eu lembro de ler a reportagem da Sábado, este caso, eu não li a reportagem do Observador, que acho que é mais detalhada, mas pelo que eu li, é mais estranho por essa dupla circunstância. Pelos antecedentes? Não tanto por isso. Pelo currículo não ser tão especialmente óbvio e pela velocidade de ter sido muita, não é? E, portanto, acho que não é por ter havido suspeitas anteriores. Na altura, quando li, muitas delas não me pareceram especialmente graves, mas que Carlos César tenha reagido como reagem praticamente todos os políticos a quem são apontadas dúvidas no seu comportamento pessoal dos seus familiares, falando em, já não sei que expressão é que ele utilizou, mas no fundo de perseguição. Sim, ele nega que tenha interferido na contratação da sobrinha. E faz bem negar se é isso se é isso a verdade. Como é que dizia o António Costa sobre o José Sócrates? A verdade é que ele... defender a sua própria verdade. Que ele acredita que ser a sua verdade. Ele está convencido que acredita... Portanto, acho normal que... E não sei o que se passou. Sei que este caso, mais do que os anteriores, é estranho. E, portanto, como é estranho, é normal que se façam perguntas e é normal que alguém as responda. Ao negar que tenha interferido na contratação da sobrinha, Carlos César sugere também que esta polémica está relacionada com a campanha autárquica e que o objetivo é, e são palavras dele, tentar denegrir a atual gestão da Câmara Municipal de Lisboa. Aceita essa possibilidade, João Miguel Tavares? Não. E atenção, eu sou português já há uns anitos, já há 40 e tal anos, não é? Sou português e cada vez o tempo passa, portanto sou português há cada vez mais tempo. E o português está habituado percebe a cunha, ou como se diz na minha terra, que é uma expressão que eu adoro, um olhamento. Na minha terra dizem isso. Podias ter um olhamento. Eu gosto muito daquele olhamento. E eu percebo os olhamentos. O que eu não suporto é a sonsice. Não suporta a sonsice. Não suporta a hipocrisia. E, portanto, custa muito que Carlos César venha com esta conversa da treta. Uma coisa é ela armar-se, lá está, que acha que a família dela são os Kennedy portugueses. Tenho algumas dúvidas, passo lá saber porquê, mas admitamos então que realmente existe um património genético naquela família que os faz serem funcionários públicos e servidores do Estado e não conseguirem conter-se. Agora, no caso desta sobrinha, é que o observador fez um bocadinho, foi além e foi tentar ver que concurso é que era aquele. Em primeiro lugar, parece que foi uma candidatura espontânea.
Portanto, a senhora, e atenção, candidatura espontânea é a expressão utilizada pela própria Gebalis. Portanto, a menina estava na junta de freguesia do PS e depois decidiu, 5 dias depois de se ter acabado, teve, muito espontaneamente, deve ter mandado o currículo para a Gebalis. E eles, de repente, recebem um currículo e dizem, realmente estamos aqui com um lugar em que esta menina fica muito bem. E eles dizem, não, mas espera, houve um concurso. Esse concurso, falaram com comissões de trabalhadores, ninguém sabe do concurso. Ninguém sabe do concurso. E perguntaram, mas que concurso foi este? Analisámos 25 currículos. Certo, 25 currículos. Mas que currículos? Eram currículos que estavam nas nossas bases de dados. Portanto, deve ser aqueles montes de papéis que qualquer pessoa que trabalha numa empresa recebe com pessoas a dizerem, olha, se um dia encontrarem aqui em algum lugar, venha, eu gostava. Desses 25 currículos, parece que só eram em 2 entrevistas. Portanto, desses 25 currículos, imaginamos que são, 25 sociólogos, como disse o Ricardo muito bem, todos cheios de trabalho em Portugal e a ganhar muito bem, mas não estiveram interessados em comparecer numa entrevista em que a senhora ia ganhar mais de 1.500 euros brutos e mais subsídio aquele subsídio de não ter limites de trabalho, tudo isso, de horário de trabalho, de isenção de horário, que acho que faz o ordenado dela ir para os 2.000 e tal euros brutos. Uma miúda de 25 anos formada em Sociologia. Mas mesmo assim não houve interessados. No fim, sobraram 2 e foi ela a escolhida. Os membros do júri dizem que só prestam declarações aos jornalistas se autorizados pela administração da Gebalis. E a gente olha, realmente é exemplar, não sei como é que diante desta descrição as pessoas realmente dizem isto se calhar acho que tenho. Não é nada estranho. Há uma hipótese salvadora no meio disto tudo, que é esses 25 currículos serem todos de pessoas da família de Carlos César. E isto significa que 24 pessoas da família de Carlos César ficaram de fora. Não, já estavam. E tu estás a ser injusto, mas 24 ficaram de fora. Nos comentários a este caso, além de comentários desagradáveis à família de Carlos César, há sempre comentários desagradáveis para a Sociologia. Praticamente toda a gente comenta este caso, diz, mas ela era licenciada em Sociologia, como se fosse assim uma vadia ou coisa do género. O prestígio da Sociologia no comentário foi o Boaventura Sousa Santos que deu cabo dela. Entregamos então ao Ricardo Araújo Pereira a pasta de Ministro do Nepotismo e recordo que estamos a acompanhar e faremos uma interrupção neste Governo Sombra se isso se justificar. Estamos a acompanhar a situação em Pedrógão Grande, onde estão confirmados 19 mortos e 20 feridos num incêndio com 4 frentes ativas e ainda com muito trabalho para os bombeiros e com populações em risco, com o Presidente da República a caminho. A qualquer momento, se justificar, faremos uma chamada ao repórter que está no terreno. Agora, o Pedro Mexia quer ser Ministro da Macrocefalia. Acha que tem solução para aqueles que de vez em quando ficam com uma grande cabeça, Pedro Mexia? Não, a cabeça não há de ser muito grande, porque as pessoas esquecem-se de coisas. Portanto, a cabeça é capaz de não conseguir conter muita informação. Porque houve, e a cabeça é pequena por causa disto, houve uma grande indignação de várias pessoas, de indignação justa, aliás, por causa desta candidatura de Lisboa para a sede da Agência Europeia do Medicamento. O Governo apresentou vai sair da Inglaterra na sequência do Brexit e há várias candidaturas. Devo dizer que as outras candidaturas são de cidades que não têm hipótese nenhuma, como Barcelona, Amsterdão, Viena e Milão. Portanto, é para ganharmos. Pedro, temos de interromper porque estão-me a dizer que temos de interromper este Governo Sombra para justamente ir para Pedrógão Grande acompanhar a situação do incêndio que já fez 19 mortos.